artificial no Brasil. E antes de começar, eu queria provocar vocês aqui, já que somos poucos. Microfone. Microfone. Oi. Por gentileza. Oi, beleza. Eu queria iniciar fazendo uma provocação com vocês. Essa é uma pergunta do último vestibular da Unesp, onde ele traz aí um teste de um conhecimento aparentemente bobo, lúdico ou criativo, enfim, que é tentar entender o que os estudantes sabem sobre geração de imagem e inteligência artificial. Aparentemente. Porque o comando da questão pede o seguinte: cada imagem, vou para a primeira imagem aqui da minha esquerda para a direita. Fez a trend do estúdio Ghibli no ChatGPT? A pergunta, né? Veja quantos litros de água são gastos para criar a imagem. Aí a segunda imagem diz: cada imagem gerada consome entre 0,01 e 0,1 kW de energia, o que gera nos servidores para resfriar os data centers. A OpenAI gasta mais de 2 litros de água a cada 50 consultas. Aí vem um outro questionamento: como o ChatGPT demanda por imagem aumenta rapidamente, a cada hora 1 milhão de usuários se registram gerando 3 milhões de imagens diárias, que requer 7.500 litros de água para resfriar os servidores. Aí você pode perguntar, o que é que isso tem a ver com política pública? A gente desvenda já. Mas eu queria deixar a pergunta: se você fosse responder essa problematização criada por esses web stories com uso de inteligência artificial e geração de imagens, qual letra você escolheria? Não existe, aqui não é para testar ninguém, mas é só para a gente brincar um pouquinho, para a gente entender um pouco a complexidade sobre as políticas públicas. Ele diz lá que a geração de imagem demanda por muita energia, essa energia demanda o consumo, né, de água pelas usinas, e esse aumento é exponencial. A resposta correta seria a letra B. A alienação dos consumidores de bens e serviços sobre processos produtivos, no caso do uso de recursos hídricos. Onde é que eu quero chegar? Nós vamos conversar sobre políticas públicas. Nos últimos 5 anos, para ser mais exato, a gente vem acompanhando um pouco esse movimento, né, de inteligência artificial na educação e as demandas que eles trazem, mas existe ainda um desafio enorme a nível de país, podemos dizer assim, que não é um conjunto só de políticas públicas, mas é uma política pública de nação. E eu não vou nos comparar com A nem com B, nossos desafios são totalmente diferentes da China, por exemplo, que hoje é uma referência, mas é para trazer aqui um espírito de que existe alguma coisa sendo feita, sim, nós vamos ver isso, mas é preciso uma mudança de cultura, há uma necessidade real de que nós paremos para olhar só dos aspectos técnicos ou pedagógicos, tá? Mas acrescentemos a questão das políticas, tá bom? E aí, nesse aspecto, só para fechar, vejam só, o Google, assim como a OpenAI e outras empresas de tecnologia, mas eu trouxe o Google para conectar com a pergunta, ele acaba de fechar o maior acordo corporativo de energia hidroelétrica nos Estados Unidos. Ele comprou uma hidrelétrica, uma das maiores americanas, exclusivamente para servir a seus servidores e para geração de imagens. Só para ficar o registro aí do quanto isso é necessário, essa regulação é necessária. E, por exemplo, nós não vamos ver isso nas regulações brasileiras, tá? Outros países já estão de olho nisso, mas também estão de olho no potencial do Brasil no que diz respeito à geração de energia limpa, né? Energia verde. Esse é um grande potencial que o Brasil tem.
Mais um pouquinho de mim, eu não comecei falando sobre mim, né? Eu tenho atuado muito sobre a pauta sobre tecnologia educacional já há algum tempo. De onde eu venho, da minha cidade, da minha região, no interior do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, a gente tem conversado bastante no Cariri Valley sobre como potencializar o uso de tecnologias e amplificar esse conhecimento a nível de comunidade. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a região do Cariri é uma das regiões onde nós temos uma cidade inteligente. Tá? Isso fruto de uma política pública local da cidade de Juazeiro do Norte, nos anos de 2017 a 2020, mais ou menos, e que nós começamos ali a tentar entender como nós poderíamos ajudar a região, porque eu venho do setor privado, dentro da parceria público-privada, nós somos um grupo educacional de referência na região, nós temos colégio e centro universitário, Colégio Paraíso e Faculdade Paraíso, e junto com uma série de outros agentes, nós trabalhamos para fomentar o uso de tecnologias dentro da região. E aí a gente entra na nossa pauta. E o Brasil está atuando, em termos de políticas públicas, em 3 camadas. A primeira delas é infraestrutura. Nós não temos ainda um potencial de infraestrutura que consiga atender às demandas que o Brasil vai precisar nos próximos anos para implementar tudo que foi previsto nas políticas públicas que estão aí. Segundo é governança, e essa governança, eu creio que, na minha leitura do cenário nacional, em termos educacionais, por exemplo, é a nossa grande mola mestra, mas, ao mesmo tempo, não está claro exatamente como isso vai ser feito, apesar das regulações. E o terceiro ponto é formação, que já vem se trabalhando uma frente muito boa, né, em parcerias públicas e privadas e órgãos que conectam com a educação para, primeiro, formar os docentes, né, e aí essa formação docente hoje, ela é amplificada não só pelo aspecto tecnológico, tecnicista da coisa, mas também para tentarmos entender como é que nós podemos ajudar os professores nos respeito à pedagogia disso tudo dentro da sala de aula. Então essas são as 3 camadas. Mas, efetivamente falando, quais são as políticas públicas que estão norteando o Brasil hoje no que diz respeito à inteligência artificial? A primeira delas é a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. E aí, vocês vão me permitir, eu vou fazer um recorte. Todas essas leis, elas estão conectadas com outras frentes, como, por exemplo, a regulação da internet no Brasil. Da inteligência artificial no Brasil, que se conecta com a regulação, o Marco Civil da Internet brasileira e seus assuntos satélites, podemos dizer assim. Mas falando sobre a estratégia, ela é de 2021 e ela tem como foco a pesquisa, inovação e desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. E aí isso é muito importante, gente, porque dela vão expandir, vão se ramificar outras estratégias, outras ações e o plano de ação, como vocês vão ver aí na sequência, brasileira para o uso de inteligência artificial. E ela tem 5, vamos dizer assim, fundamentos, 5 princípios que definem essa estratégia. No nosso caso, se a gente for olhar só do âmbito da educação, a gente entende que todos esses 5 princípios, né, eles vão contribuir diretamente para esse desenvolvimento mais consolidado da inteligência artificial no âmbito brasileiro. Isso aí não só a nível público, mas também a nível privado. Tá? Ela contribui com objetivos, por exemplo, como capacitar e formar profissionais para o ecossistema de IA. Então, a educação vai estar sempre ligada a esse aspecto de formação, sempre ligado ao entendimento de como essa pedagogia pode conectar com essa tecnologia e nós conseguimos desenvolver esse desafio que estamos trabalhando a nível nacional. Aí, no último objetivo ali, a gente tem que promover um ambiente de cooperação entre os entes públicos e privados, indústrias, centros de pesquisa para o desenvolvimento de inteligência artificial. Esse último objetivo aí dessa estratégia, ele é muito importante, por exemplo, como para instituições de ensino superior, que, assim como o INSPER, não sei se vocês estavam ali na fala de abertura,
o INSPER já está fazendo esse movimento e alavancando esses centros de pesquisa, não só a nível de curadoria de dados, mas o entendimento maior de como as ferramentas vão poder nortear as atividades que precisam ser exploradas a nível docente e a nível discente. E aí ela tem alguns eixos temáticos, esses eixos temáticos, eles passam, por exemplo, um dos aspectos que nós vamos observar nas políticas públicas está diretamente ligado à proteção de dados. Esse é um grande ponto no que diz respeito a políticas públicas ligadas ao desenvolvimento de inteligência artificial no Brasil. Eu não estou aqui para fazer a crítica ou para exaltar a política pública, mas trazendo a observação de agentes como pesquisadores e outros agentes que se conectam a esse ecossistema, eles falam que esse é um dos pontos mais sensíveis para o desenvolvimento e aplicação da IA no Brasil. Por quê? É importante sim regular os dados, é importante sim que as Big Techs digam para nós para onde elas vão conduzir todo o arcabouço de informações que elas estão coletando do povo brasileiro, podemos dizer assim, mas isso pode ser um impeditivo para que o desenvolvimento das inteligências artificiais, ou essa plataforma de inteligência artificial no Brasil aconteça. E aí há uma grande discussão, porque, ao contrário de outros países que dizem que regulam, mas ao mesmo tempo fecham os olhos e os ouvidos e dizem assim, tá, pode fazer o que vocês quiserem, porque a gente quer ver o resultado. O Brasil está fortemente investindo na regulação. Mais uma vez ali, vocês podem ver um eixo temático que é a qualificação para o futuro digital, né? A legislação, como já falei, pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo. Então, essa estratégia brasileira, ela tem esses eixos, ela norteia com seus objetivos para onde a gente quer chegar, e aí a gente entra num segundo ponto, numa linha de tempo, que é a PL, né, da regulação da IA. Por isso que eu falei, o ponto mais sensível é a regulação. É entender se nós vamos autorizar ou não qualquer empresa a fazer uso dos dados nossos em suas plataformas. No tocante à educação básica, a comissão especial está estudando, como, por exemplo, trabalhar com as edtechs no que diz respeito à regulação algorítmica e às avaliações de risco. E aí, de novo, gente, chover no molhado. Ao mesmo tempo que nós dissemos, ou estamos dizendo, que nós precisamos de inteligência artificial para dar continuidade ao desenvolvimento tecnológico e o potencial do país de usar toda a sua capacidade produtiva para entregar uma educação de melhor qualidade, a gente impacta, ou tem um impacto direto de uma PL, e essa PL, ela tem, vamos dizer assim, como inspiração as regulamentações europeias, e essas regulamentações europeias, elas são muito exigentes e muito fortes nesses aspectos. Conectado a isso, a gente tem a LGPD de dados, né, e a LGPD, ela está trabalhando principalmente a questão do impacto, né, como eu já disse, da proteção desses dados. Ela não desconecta ao longo de todas as políticas públicas. Nós vamos ver, como eu disse, o ponto da governança é um ponto muito forte, está presente em todas as áreas, e a gente tem que entender qual é o li aceito que nós vamos concordar no uso de dados dessas leis que estão aí sendo colocadas. Um aspecto sensível é a biometria das crianças, mas isso as escolas já vêm tratando ao longo da sua jornada, né, com os seus alunos, a partir do momento em que a gente coleta uma biometria para ter acesso físico à escola numa catraca, por exemplo. Isso é um ponto muito sensível, que deve ser muito bem trabalhado para que a escola não tenha problemas, só para dar um exemplo, mas está em curso. E aí a gente segue para o Plano Nacional de Educação Digital. Então, a gente sai da estratégia, entra na PL 2338, e a PL 2338 nos leva ao Plano Nacional de Educação Digital.
Não exatamente nessa ordem cronológica, mas para dizer como as coisas foram acontecendo a nível de políticas públicas. E aí, a gente tem, no plano nacional, o ambiente ou a necessidade de criar condições materiais para a adoção de pedagogias de IA. E aí entram alguns aspectos muito importantes aqui nesse plano, como, por exemplo, a questão do entendimento de como essa pedagogia já faz parte ou não do cotidiano da escola. Por exemplo, vou fazer um gancho na palavra do colega que passou aqui. Todo mundo está dizendo que está usando inteligência artificial na escola. E aí, quando você está usando o quê? Não, eu estou fazendo de tudo. Pegando um gancho na sua fala. Mas, honestamente, atuo diretamente nessa área, entendo muito profundamente sobre o assunto, mas nós não estamos fazendo nada de inteligência artificial. Mas como assim, Ranieri? Vocês são escola de renome tecnológico e tal. Como é que vocês têm coragem de afirmar isso? Porque nós trabalhamos a BNCC da computação. Então, a partir do momento que você trabalha a BNCC da computação, você traz o pensamento computacional, ou antes, o letramento digital, e todas as camadas que se conectam a isso, você está sim trabalhando inteligência artificial num nível aceitável de entendimento de boas práticas que aqueles estudantes estão fazendo. Agora, há escolas que já têm sim, por exemplo, agentes de IA que atuam, eu vi recentemente um exemplo que eu achei muito bacana, que atuam como um dos membros no projeto da ONU, daquela simulação da ONU, e o agente de inteligência artificial atua como um dos membros do board. Muito bacana. Mas aí eu volto uma casinha atrás e pergunto, o quanto aquela criança, aquele jovem, ao longo de sua jornada, entendeu como é que aquele agente foi construído, quais são os dados que alimentam aquele agente, e como é que, eticamente, aquele agente está agindo sem os vieses, como colocou aqui o nosso primeiro colega que falou sobre dados em saúde, e quais são os vieses que aquele agente está atuando, para estar ali como um membro do board em simulação. Então, tem muita coisa para ser feita, além do aspecto tecnológico, tecnicista em si. É isso que o Plano Nacional, por exemplo, trata quando ele coloca ali, essas diretrizes reformam a necessidade de currículos alinhados à BNCC, formação docente, ambientes digitais seguros e inclusivos. Seguindo em frente, nós temos o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, com a meta de IA para o bem de todos, nós chegarmos em 2028 com as 54 ações previstas nesse plano, onde uma delas é entender como a educação dentro desse plano vai ser atingida de forma positiva. E aí ela traz, assim como a estratégia brasileira, ela traz 5 eixos. Nesses eixos nós temos ali a aquisição de um supercomputador, top 5, para impulsionar a pesquisa de ponta no Brasil, e aí onde entra o aspecto de infraestrutura. Lembra que eu falei das 3 camadas? Infraestrutura, governança e formação. Então, no primeiro eixo a gente já trata a estrutura, no segundo eixo a gente trabalha a questão da qualificação e da capacitação docente, e aí onde entra a questão da formação, e assim vão nos 3 eixos seguintes, cada um com sua especificidade, e de novo, não vou chover no molhado, ele vai tratar aqui de regulação, tá? Transparência, enfim. E aí, gente, fazendo esse resumo geral, né, das políticas públicas no Brasil, essas aqui são as principais que hoje nós temos, né, no que diz respeito ao tangenciamento de como as coisas vão acontecer, pelo menos prevista aí para os próximos, se a gente pensar ali que o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial prevê 2028, nós temos os próximos 3 anos um plano. Nós sabemos para onde podemos ir e onde podemos chegar. A questão é o seguinte, um dos nossos grandes desafios enquanto nação é entender como cada um dos 27 estados vai atuar dentro desse plano nacional. E aí eu fui atrás, fui tentar entender qual era a articulação que cada estado estava fazendo, começando por São Paulo.
São Paulo tem a PL 270 de 2024, onde tratamos primeiro da regulação e depois de um projeto piloto que está sendo conduzido pela SEDUC para atualizar os materiais didáticos digitais. Que, inclusive, isso é fonte de muita polêmica aqui em São Paulo. Tá? Mas não vou entrar nos porquês das coisas. A ideia aqui é atualizar a página. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos a PL 4669 de 2025, e aí a gente vê que cada estado vai tratando de acordo com a sua necessidade, como ela vai nortear o uso de inteligência artificial. E aí que a gente já vê, por exemplo, a PL 5028 de 2025, que propõe IA como disciplina transversal no ensino médio, abordando ética, programação e impacto social. Minas nós temos a PL 3520 e a 3634, que propõe a inclusão obrigatória de conteúdos IA na grade curricular da rede estadual. E aí, assim, vocês podem ver que está bem pobre ali o texto, porque quando você entra no site da Assembleia Legislativa de Minas para tentar entender o que está lá, esse é o texto que está lá. Fala-se que existe a PL, mas não como a PL vai atuar. Não existe um plano que diga que, assim, olha, o caminho é esse aqui, nós vamos por aqui. Tá? Paraná. O Paraná tem uma lei já e tem uma PL. Dentro da lei, no que diz respeito à educação, de novo, a IA integrada ao currículo, como ferramenta para matemática, redação e programação. E aí a inserção de duas plataformas tecnológicas, como a Lura e a Camigo. Eu achei interessante porque ele especificou ali, isso, como é que nós vamos trabalhar com matemática, por exemplo, e a gente já entende que ela vai usar a Camigo para isso. Santa Catarina tem uma lei e uma PL, né? E aí essa PL está em debate porque não se tem ainda uma exata ideia de como vai ser feito o uso ético nas escolas, etc. e tal, mas ela recomenda as diretrizes existentes na BNCC. Aí, de novo, muito empírico, mas pelo menos já temos algo a caminho. E aqui eu considero assim, a cereja do bolo, que é o Piauí. O Piauí foi reconhecido pela Unesco pela sua iniciativa obrigatória de inteligência artificial no currículo, tá? Pelo que os textos nos trazem, nós temos aí já 2 anos dessa PL rodando no Piauí e quase 120 mil alunos da rede pública sendo atingidos diretamente pelo projeto, e é por isso que a Unesco reconhece como o primeiro estado brasileiro a inserir inteligência artificial na educação. Finalizando aqui essa pauta, nós temos o desafio que é a implementação, mas principalmente, gente, a coordenação. Se você parar para observar que nós não temos uma integração, nós não temos uma política de nação, mas sim uma política de mandados e etc. E, enfim, nós não vamos entrar no mérito dessa discussão, mas quando a gente olha, por que eu trouxe o recorte dos estados? Para tentar entender, primeiramente, se os estados estão conectados com todas as políticas públicas que já estão disponíveis. E, por incrível que pareça, alguns sim. Alguns já estão seguindo o plano de ação, né, propriamente dito, e outros estão em fase de entendimento de como conectar isso. Os outros estados, que eu não listei aí, é porque eles não têm uma política pública. Eles só têm ações pontuais, onde cada governo está tentando, de acordo com a sua agenda do mandato, implementar alguma coisa de uso de inteligência artificial no âmbito da educação e desenvolvimento das pessoas que ali fazem parte daquele meio. E eu trago uma frase aqui para finalizar do Nick Bostrom, onde ele diz que o problema, na verdade, não são as leis, não são as tecnologias, é uma mudança de cultura. Como é que nós vamos preparar a próxima fase da sociedade para conectar com tudo que está aí e, enfim, promover um desenvolvimento social equitativo, igualitário para todos, onde não só a classe A, ou a classe B, ou a classe C, ou a classe D, não importa,
porque não podemos deixar ninguém para trás, tá bom? E aqui um pouco sobre mim, para quem quiser se conectar e a gente se encontrar pelas redes, e muito obrigado pela atenção de vocês.